Quero com isto referir-me a uma realidade que nos é trazida pelo doutrina espírita, que nos explica a interação que existe entre o mundo espiritual e o mundo material que nós vivemos, também aqui, entre nós todos, no mundo material, também no mundo espiritual, entre todos aqueles que se encontram lá, não é? Todas essas interações que são permanentes e que são extremamente interessantes para nós compreendermos a situação em que nos encontramos, em cada momento, e aquilo que precisamos fazer. Então, Kardec pergunta aos espíritos se, no mundo espiritual, eles ocupam uma região específica no espaço. E eles explicam que não, estão por toda a parte dos espíritos. Estão por toda a parte, estão ao nosso lado, e, portanto, são eles uma das potências fundamentais da natureza. E, portanto, têm, de facto, uma interação muito forte connosco, mas nem todos, dizem eles, vão a toda a parte. Dependendo do seu grau de adiantamento. E entre eles existe, tal como existe aqui no planeta, na nossa organização social, existe hierarquia, existem aqueles que mandam e aqueles que obedecem. E aquilo que determina essa liderança no mundo espiritual é a autoridade moral. É, portanto, o que tem a ver com o ascendente que os espíritos mais elevados conseguem exercer sobre os menos elevados. Também aqui na nossa organização material acontece isso. Nossa autoridade depende dos nossos conhecimentos, das nossas capacidades e também da nossa qualidade em tudo aquilo que fazemos, na nossa profissão, na nossa família, etc. Há, portanto, organização no mundo espiritual que é, podemos dizer, de algum modo semelhante àquela que nós temos aqui no nosso planeta. Os espíritos do mundo espiritual agrupam-se pelas suas afinidades, para aquilo que são os seus interesses. Inclusive, para aqueles menos evoluídos, dizem dos espíritos que há organizações que têm a ver com interesses religiosos, têm a ver com a língua que é falada. Estamos, obviamente, aqui a falar de espíritos que são espíritos não muito evoluídos, que ainda precisam desses recursos para viver no mundo espiritual. Mas, de facto, o princípio é este. Como dizem os espíritos, cada um vai para onde quer no sentido que se vai juntar àqueles com quem é afim. E, portanto, eles agregam-se nessas organizações, digamos assim, como que sejam famílias espirituais, que têm a ver com essa simpatia, com os seus interesses, um pouco como acontece aqui, digamos assim. E o que acontece é que eles não podem, face a essa organização no mundo espiritual e ao seu estado evolutivo, não podem ir para toda a parte. Dizem os espíritos, os bons vão a toda a parte. E assim deve ser para que possam exercer influência sobre aqueles que são menos bons e poder ajudá-los. No entanto, as regiões que estão ocupadas por esses espíritos mais elevados, essas suas organizações, não são acessíveis por aqueles que são menos elevados. Portanto, há aqui uma certa distinção que tem a ver precisamente com a influência negativa que esses espíritos, que são em grande quantidade, podem exercer. Aliás, eu estava a lembrar de um exemplo, num dos livros desta série, Vida no Mundo Espiritual, do André Luís, logo no primeiro Nosso Lar, há a descrição de situações em que a estrutura, digamos assim, da cidade espiritual é protegida magneticamente para que os espíritos menos evoluídos não consigam entrar, digamos, naquele perímetro. Porque, apesar de lá dentro haver os bons espíritos que coordenam todo o trabalho, espíritos elevados, que ajudam aqueles que estão lá, digamos, internados durante um determinado período, precisam de ajuda, é preciso defender, as energias funcionam sempre. Portanto, é preciso que haja uma defesa desses espíritos que vão sempre causar perturbação, não só junto daqueles que são menos fortes, ou estão menos preparados, mas também mesmo junto daqueles que estão a coordenar todos os trabalhos de ajuda nessa realidade. Portanto, há sempre essa distinção e, portanto, os espíritos menos elevados estão interditados a determinadas zonas que são habitadas no mundo espiritual. Os espíritos menos bons, porque é que eles explicam-nos que eles querem nos induzir ao mal, ou querem nos fazer de algum modo mal,
porque se sentem diminuídos pelo facto de não conseguirem ser bons. Então, eles querem que os outros passem pelas mesmas situações que eles estão a passar. Querem evitar digamos, dificultar o seu progresso, intercedendo junto deles com energias que são negativas e que os podem prejudicar e atrasar nesse caminho. Como é que os espíritos se comunicam no mundo espiritual? Os espíritos comunicam-se no mundo espiritual pelo pensamento. Tudo aquilo que existe no mundo decorre de qualquer coisa que existe no espaço, que é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é um fluido a partir do qual se constrói tudo aquilo que existe, por exemplo, no planeta Terra. Desde as coisas mais materiais às coisas mais etéreas. E é esse fluido cósmico universal que permite a comunicação através do pensamento no mundo espiritual. O espírito que está na zona da Terra, por exemplo, pode comunicar com um espírito que está noutra galáxia com uma velocidade impressionante, só pelo pensamento. E essa energia é transmitida pelo fluido cósmico universal. Nós aqui, para falarmos, como eu agora estou a falar, vocês ouvem porque a minha voz, através das cordas vocais, faz vibrar o ar que preenche este espaço. E é isso que transmite essa energia, portanto, chega ao vosso ouvido e o vosso ouvido recebe essa informação. E, portanto, com esta forma de comunicar no mundo espiritual, nós entendemos, percebemos que, enquanto que nós aqui conseguimos disfarçar uns dos outros algumas situações que queremos ocultar, dizer às vezes aquelas que vocês querem ocultar a vós próprios, os espíritos conseguem vê-las. Então, no mundo espiritual, não se conseguem ocultar essas nossas facetas menos boas. Porque há, de facto, as coisas funcionam por transmissão de energia, por uma percepção que é mais ou menos imediata. E, portanto, é um dos motivos de sofrimento de todos nós, quando estamos no mundo espiritual e nos encontramos com alguém com quem temos alguma dívida, algum certo a fazer, perceber que ele está a ver aquilo que nós somos, quem nós somos e aquilo que nós fizemos. É claro que tudo isto, como eu disse há pouco, depende do grau evolutivo do espírito. Há espíritos que conseguem fazer isto, há espíritos que têm mais dificuldade em fazer isto. Os espíritos veem tudo aquilo que nós fazemos, eles podem ver tudo aquilo que nós fazemos, mas o que acontece é que eles funcionam muito por interesses. Eles focam-se numa determinada coisa e é isso que veem e procuram ver na interação connosco e na interação entre eles. E, portanto, nós não podemos, como eu disse, dissimular atos nem pensamentos no mundo espiritual. E Kardec pergunta, esta pergunta é uma pergunta muito típica do Livro dos Espíritos, que é a questão 459, que fala precisamente sobre a influência oculta dos espíritos aqui no mundo material. Kardec pergunta assim: influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, normalmente, são eles que os dirigem. Portanto, vocês vejam a potência que representa o mundo espiritual na nossa vida. E, portanto, esta situação, se eles influem na nossa vida muito mais do que aquilo que nós pensamos, coloca uma questão que é, então, nós que somos seres espirituais, que pensamos, temos o nosso pensamento e a nossa gênese é o nosso pensamento, a nossa energia, aquilo que despleta tudo na nossa vida é o nosso pensamento, é aí que tudo começa. O pensamento é a única coisa que nós temos verdadeiramente livre. Há ideias, pensamentos que são nossos e pensamentos que não são nossos, uma vez que eles nos influenciam. E é-nos explicado que nós, de facto, verificamos isso porque em muitas situações da nossa vida, perante determinados problemas que temos que resolver, situações que temos que atacar, temos muitas vezes ideias contraditórias sobre como é que eu vou resolver este problema, como é que eu vou fazer isto. E essas ideias contraditórias resultam, dizem os espíritos, muitas vezes precisamente dessa influência que estamos a sofrer. Isso é importante porque nos vai trazer a possibilidade de, perante situações contraditórias, com o nosso livre-arbítrio, fazermos uma escolha. Ajuda-nos também no nosso processo evolutivo. Esta perspectiva que é estarmos sob influência do mundo espiritual muito forte. Kardec, da altura, pergunta assim: podemos distinguir os pensamentos que são nossos daqueles que nos são induzidos? E os espíritos dizem: bom, há uma maneira mais ou menos sensitiva de fazer isso. Dizem-nos eles, quando o pensamento nos é sugerido por um outro espírito,
nós temos a sensação como se alguém nos estivesse a falar. Isto não é muito simples de perceber, mas é uma sensibilidade que nos tem mais do que outra. Normalmente, o nosso pensamento, aquilo que é originado em nós, na nossa consciência, aquilo que nós somos, é a primeira ideia que nos vem à cabeça. É aquilo que eles nos dizem. Normalmente, a primeira ideia que nos vem é a nossa. E depois começamos a pensar sobre as coisas e recebemos temos mais ideias, mais ideias. Normalmente, essas são de influência espiritual. Mas dizem os espíritos que interesse é que vocês têm em fazer essa distinção. O processo é precisamente esse. Nós temos várias hipóteses para podermos escolher. Utilizarmos o nosso livre-arbítrio para fazer a nossa escolha, normalmente entre soluções menos boas e soluções melhores. E, portanto, a opção é nossa e as consequências são nossas. É um exercício constante na nossa vida. E a existência dos espíritos menos bons, dentre estes que nos podem influenciar, existe, portanto, aqueles que nos procuram prejudicar de alguma maneira, existe, porque são permitidos pela providência divina. São permitidos precisamente para nos ajudarem a perceber qual é a nossa capacidade de perseverarmos no bem, digamos assim, e pôr, de algum modo, à prova a nossa fé. A nossa fé que é acreditar, compreender a vida e acreditar, perceber como é que ela funciona e acreditar que ela funciona. Então, é com essa finalidade que é permitido pela providência divina que sejamos mal influenciados. É que é importante, e o Espírito chama a atenção para isto, que é, nós só somos mal influenciados se quisermos. Isto é uma questão crucial na vida e naquilo que nós entendemos dela. Os espíritos interagem com nós entre nós, e os espíritos connosco interagem de acordo com as energias que estão disponíveis no momento. De acordo com a minha vibração, assim eu tenho à minha volta a interagir comigo determinado tipo de espíritos, mais evoluídos ou menos evoluídos, conforme a energia que eu, no momento, estou a exercer. Nós, neste momento, como espíritos imperfeitos no mundo, como é a Terra, temos, em cada dia, no nosso esforço de melhoria, na nossa caminhada, temos momentos em que estamos com a energia mais elevada, momentos em que estamos com a energia mais baixa, do ponto de vista do seu valor moral. E, portanto, nós funcionamos um pouco como a corrente alternada que existe aqui no planeta, que é a base de muitas coisas, portanto, com uma sinusoide, funciona assim. Às vezes estamos melhor, às vezes estamos pior. E em cada um destes momentos, nós estamos rodeados por espíritos, interagem connosco aqueles que estão na mesma faixa vibratória que nós. E, portanto, estes espíritos que nos fazem mal, entre aspas, só interagem connosco quando nós estamos nessa faixa vibratória. Então nós temos responsabilidade nisso. Nós temos que entender este processo. Este processo é fundamental. É assim, digamos assim, que a vida funciona. Mas é claro que há outros espíritos que são bons. E esses preocupando-se com todos nós e trabalhando com Jesus, nas falanges divinas, para nos ajudar no progresso, estão sempre a procurar exercer sobre nós influências positivas e a ajudar-nos. E, portanto, enquanto eu tenho a buzinar um ouvido, um espírito a dizer faz isto, no sentido de mal, digamos assim, tenho outro a dizer não faças isso, faz antes isto, que é o espírito não está a procurar levar para as ações adequadas. Então temos também aqui, em qualquer situação da nossa vida, isto é o nosso livre-arbítrio, a escolha no limite é nossa. Mesmo quando a gente diz, porque eu não tenho culpa nenhuma, porque foi aquele que levou a que eu fizesse isto perante esta situação, assim. No limite, no fundo e no fim de tudo, a escolha é nossa. Não podemos eximir-nos dessa responsabilidade. Quando nós estamos nas vibrações que evitam que os maus espíritos menos elevados, diria, nos influam, nos influenciem, o que é que acontece? Eles, de facto, afastam-se de nós. Bom, se nós formos perseverantes nessa atitude e nessa energia, eles, de facto, afastam-se de nós. Porque eles têm muitos a quem ir aborrecer, digamos assim, nesse sentido. E, portanto, eles percebem que estão a perder tempo, não conseguem interagir connosco, porque a nossa energia é de tal forma que eles nem sequer se conseguem aproximar de nós a uma energia que é incompatível com eles. Então vão procurar um outro ser que esteja disponível para nos atender, digamos assim. Mas, muitas vezes, eles ficam atentos àqueles que conhecem, que podem estar na energia que lhes é adequada. E, portanto, ele agora está assim, mas daqui a bocado pode estar menos bem. E então eu vou interagir com ele outra vez. Eu não o vou largar. Isto tem a ver um pouco com um processo de obsessão, que falaremos um pouco mais adiante.
Como é que nós podemos neutralizar essa influência? Tendo boa energia. Os espíritos dizem assim, Kardec pergunta, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos respondem, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Portanto, é isto que, no fundo, o Evangelho nos vem dizer, a doutrina espírita nos vem absolutamente clarificar. Quando nós muitas vezes temos, só para percebermos que de facto esta comunicação é brutal. Quando nós temos, explica-nos os espíritos, quando nós temos muitas vezes aquelas sensações de ansiedade, sem nenhum motivo especial, de nos sentimos angustiados por qualquer coisa, ou no sentido contrário, nos sentimos muito felizes e muito bem, eu sinto-me tão bem, está fantástico, parece tudo maravilhoso. Isto são sensações nossas que resultam, dizem eles, das comunicações que nós recebemos permanentemente do mundo espiritual. E, portanto, denotam o nível energético em que nós estamos a funcionar naquele momento. Ou em que funcionamos durante o sono, por exemplo. Nós, durante o sono, fazemos aquilo que se chama a emancipação da alma. Portanto, nós mesmo aqui no mundo material, vivemos uma grande parte do nosso tempo no mundo espiritual. E quando estamos a dormir, se estivermos bem fisicamente, vamos, libertamos o nosso corpo e vamos ao mundo espiritual, temos as nossas vivências no mundo espiritual de acordo com as nossas afinidades, com as nossas necessidades, com o nosso plano de vida. Nesta fase da nossa realidade é uma ajuda ou pode ser um prejuízo, dependendo de facto da nossa vibração. Nós vamos ao mundo espiritual e recebemos influências lá que depois, quando acordamos de manhã, deixam influência em nós. E, portanto, sentimos bem, sentimos mal. Muitas vezes tem a ver com isso, onde é que nós estivemos durante o sono. O Espírito Emmanuel, no seu livro Roteiro, fala-nos sobre uma questão que é muito importante, que é a mediunidade. Nós estamos a ver que todo este processo de comunicação implica que nós temos capacidade de nos relacionarmos com os espíritos. Nós que estamos aqui no corpo físico, somos também espíritos, mas nesta realidade temos capacidade de nos relacionar com quem está no mundo espiritual. Isso é mediunidade de forma geral. E Emmanuel diz, indiscutivelmente a mediunidade, no aspecto como a conhecemos na Terra, é resultante de extrema sensibilidade magnética. Embora, no fundo, estejamos informados de que os dons mediúnicos em graus diversos são recursos inerentes a todos. Isto é, todos temos mais ou menos sensibilidade, só que uns têm mais sensibilidade do que outros. E esses que têm mais sensibilidade são mentes, como eles nos dizem, mentes reencarnadas em condições especialíssimas que oferecem qualidades excepcionais para os serviços de intercâmbio entre os vivos da carne e os vivos do além. São os médiuns. São aqueles que permitem que exista, pela sua predisposição, que é uma predisposição física, que tem a ver com condições da sua glândula pineal, permitem que exista comunicação útil com o mundo espiritual. Toda a informação que nos chega. A construção, por exemplo, da doutrina espírita, foi feita através de médiuns que recebem as comunicações do mundo espiritual, da equipa espiritual superior, comandada pelo Espírito de Verdade, que fez, digamos, a coordenação de toda a informação que está aqui reunida na doutrina espírita a partir do mundo espiritual. Então, temos de facto a mediunidade como sendo uma coisa essencial. Mas diz-nos Emmanuel, o que acontece é que nem sempre os donos dessas energias que são específicas são mensageiros de sublimação interior. Isto é, diz ele, mais de 2/3 dos espíritos encarnados que são médiuns estão em situação de desequilíbrio do ponto de vista moral. Isto é muito curioso porque nós não vimos ao mundo material, numa reencarnação, com um objetivo de vida, o nosso plano de vida ser médium, trazer essa condição física para podermos ser médiums, portanto, sermos estes intercomunicadores do mundo espiritual e do mundo material, não vimos sem o nosso acordo. Nós acordamos fazer isso, trabalhar na doutrina espírita dessa forma. Portanto, quando estamos em desequilíbrio nesta realidade e não conseguimos desenvolver bem a função para a qual estamos calhados, digamos assim, temos aqui uma responsabilidade nossa. Nós não estamos a cumprir aquilo que prometemos. Portanto, a função da mediunidade, esta mediunidade ostensiva, que basicamente é aquela que se utiliza nas casas espíritas, por exemplo, é de uma grande responsabilidade do ponto de vista da comunicação com o mundo espiritual. E, portanto, nós estamos sempre com perceber que esses médiuns que querem ser essa situação e se encontram nessa situação, eles têm que fazer um esforço ainda mais significativo da melhoria da sua condição. Como dizem, precisam de estudo e boa vontade ao serviço do bem, diz o Emmanuel.
precisam de se esforçar ainda mais do que aquilo que é normal da situação dos encarnados, que, enfim, querem seguir um pouco o caminho de Jesus e estar a participar neste trabalho da divulgação daquilo que é o seu Evangelho, da doutrina espírita, com esta ajuda espiritual muito forte que precisa da mediunidade. Tudo aquilo com que nós interagimos nos influencia. Não são só os espíritos, nós aqui entre nós também. Quando estamos a ler um livro, quando estamos com uma pessoa de quem gostamos, ou quando estamos com uma pessoa de quem não gostamos, essas energias são transmitidas. Portanto, nós temos, neste caminho, devemos ajudar todos, mas temos que ter a capacidade de não nos envolvermos nas situações em que estamos a procurar ajuda. Emmanuel dá-nos um exemplo. Visitaremos o enfermo, encorajando e levantando-lhe o bom ânimo. Contudo, não será aconselhável adquirir-lhe as sensações desequilibradas, que precisam desaparecer, tanto quanto os detritos de casa que nos cabe eliminar. E a atitude é uma atitude de oração. Uma atitude de oração no sentido de que a oração é tudo aquilo que nós fazemos no bem. Quando estamos a trabalhar no bem, estamos em oração, digamos assim. Porque estamos ligados ao mais alto. E orar é, de facto, ligarmos ao mais alto. Com essas energias que nós dispomos. E, portanto, todos esses, como dizem Manuel, esses pensamentos honestos, sérios, generosos, fraternos, todos esses são aqueles que nos permitem um auxílio positivo àqueles a quem procuramos ajudar e também nos trazem, em consequência, auxílio a nós próprios. Percebemos, portanto, que o mecanismo é um mecanismo de progresso lento, mas que existe sempre. Funcionamos por afinidade. Diz Emmanuel, semelhantes com os semelhantes. Em tudo, todos nós funcionamos assim. Os bebês em qualquer região da vida, diz ele, filtros que são de pedidos e respostas, na nossa ligação ao mundo espiritual, precisam, pois, acordar para a realidade de que viveremos sempre em companhia daqueles que buscamos. A responsabilidade é nossa, as escolhas são nossas. Aqueles que buscamos, quer dizer que aqueles com quem afinizamos pela nossa energia não dá. No fundo, a mediunidade, de facto, a comunicação com os espíritos, a interação deles connosco. A mediunidade, mais ou menos direta, não interessa. A mediunidade, que é, portanto, o meio essencial de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, é neutra. Ela não tem nenhuma qualidade em si especificamente. A qualidade das comunicações depende da qualidade moral de quem as faz, portanto, do médico. Estas interações com o mundo espiritual têm a componente mais complexa, é a componente da obsessão, precisamente da influência dos espíritos inferiores, menos elevados, sobre nós, no sentido negativo. É que muita gente chama possessão. Aliás, o próprio livro dos espíritos diz, mas possessão é um corpo tomar conta, digamos, o mesmo corpo ser tomado por dois espíritos, isso não existe. Não existe, cada um de nós, o nosso corpo, o nosso espírito, controla o nosso corpo. É assim que funciona. Agora, o nosso espírito é que pode ser influenciado por outros espíritos, energias. E é isso que acontece. E, portanto, quando Kardec pergunta, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a achar-se subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? E a resposta é sim, sem dúvida. Mas, como disse há pouco, Emmanuel, é preciso ter a noção de que isso só acontece se nós consentirmos que isso acontece. Nunca nos esqueçamos disso. Nós queixamos uma coisa de que nós somos os principais responsáveis. Só existe obsediação se nós permitirmos que isso aconteça. O que é que isto significa? Vendo a coisa ao contrário. Significa que o combate ao obsessor, o combate à obsediação, implica um esforço muito grande daquele que está a ser obsediado. Tem que fazer uma mudança muito significativa para fechar essa porta. Mudar o seu nível de vida. E, portanto, na casa espírita, o trabalho que se faz é um trabalho que tem que ser feito nas sessões mediúnicas junto do obsediado e junto do obsessor. Tem que ser os dois orientados no sentido de perceber que é desadequado esse tipo de ligação. Mas a ligação existe porque as duas partes estão interessadas nela, interessadas entre aspas. E, portanto, nós conseguimos libertar-nos? Conseguimos. Os espíritos dizem, sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jogo obsessivo. Desde que com vontade firme o queira.
A vontade é o grande mecanismo que nós temos, que Leão diz, quando fala dos recursos da alma, no seu livro, o livro do Ser Distinguidor, um dos recursos da alma fundamentais é, de facto, a vontade. A vontade, até se fala da vontade divina, que é o que faz tudo. A vontade é nós queremos fazer as coisas. E nós, de facto, no nosso dia-a-dia, quando dizemos, eu não sou capaz, eu não consigo, podemos traduzir isso por eu não quero. Porque se eu quiser, vou me esforçar e alguma coisa vou conseguir fazer. Quando eu estou nesse esforço, muitas vezes estou ajudado. Mesmo quando não tenho todas as capacidades, exerço a minha vontade e sou ajudado para que consiga atingir um determinado fim. Bom com os espíritos bons, mal com os espíritos maus a ajudar. Agora, também neste trabalho de cada espírito, o que pode acontecer é que o limite da obsessão, portanto, da influência negativa junto de nós, é aquilo que se chama a fascinação. E na fascinação, nós não percebemos exatamente que esse estado, não temos a noção de que estamos a ser influenciados. Achamos que somos maravilhosos, mas que é tudo, somos nós que estamos a fazer tudo. Então, mas esses que estão nessa situação, eles não se apercebem. Não podem combater essa situação, nem sabem que ela existe. Alguém de fora tem que ajudar. É possível que alguém de fora ajude nessa circunstância? E que condições é que ele precisa de ter para ajudar? E então, os espíritos dizem, se essa pessoa for alguém, uma pessoa de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Sempre a perspectiva com que energia é que eu estou a trabalhar. Isso condiciona tudo aquilo que me acontece. Portanto, vejam bem, o esforço, cada um de nós que compreende esta realidade e percebe a nossa vida, precisa de fazer em cada momento o trabalho, o esforço, a concentração, para procurar vibrar tanto quanto possível no bem. Mas, dizem eles, nada poderá essa terceira pessoa, a pessoa exterior, a dupla, a equipa que é obsediado, o obsessor, essa terceira pessoa que procura ajudar, não consegue fazer nada se o que estivesse subjugado não lhe prestar o seu fundo. Cada um de nós tem, isto é muito importante percebermos na vida, cada um de nós tem que resolver os seus problemas. Temos um caminho, temos uma melhoria a fazer, temos coisas a ultrapassar, virtudes a desenvolver, vícios a combater, e somos nós, individualmente, que temos que o fazer. Em interação com os outros, sim. Em interação com o mundo espiritual, sim. Com os meios que estão ao nosso dispor, sim. Mas somos nós que temos que conduzir esse processo. O trabalho é nosso. A responsabilidade é nossa. A escolha e o arbítrio é nosso. Isto é fundamental para nós compreendermos o mecanismo. Para não nos lamentarmos. Portanto, esta obsessão que pode existir, essa influência negativa, é uma opção, é uma influência que não tem a ver com a distância que está ao nosso obsessor. Ela pode ser proximidade ou pode ser distante. Tem a ver com a afinidade energética. E há também uma coisa muito importante que é a auto-obsessão, que é nós. Estamos a nós próprios a criar energia negativa junto de nós, em nós próprios. Porque estamos presos a situações do passado que nos feriram o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Nós não conseguimos perdoar, estamos focados naquilo. Do ponto de vista de manifestações espirituais, por exemplo, há situações de espíritos que manifestam que estão numa situação desse tipo, no mundo espiritual, havia um caso que eu lembro que era de 700 anos. 700 anos nossos aqui de vida material. Focados no mesmo problema, a vivenciar uma situação e a corrida a 700 anos. Portanto, não se libertam daquela energia. E como eu disse há pouco, somos nós que temos que fazer mudança. No mundo espiritual, aquilo que os espíritos esperam para nos poder ajudar, nós estamos disponíveis para receber essa ajuda. O próprio André Luís, como vocês se lembram no início do primeiro livro, escreve isso 7 anos no mundo espiritual em transição. À espera de conseguir ser ajudado quando toda a gente estava esforçado para ajudar, inclusive a própria mãe. Mas ele não estava nessa energia. Só quando compreendeu isso e mudou, é que foi possível ajudá-lo. Portanto, vejam a responsabilidade individual é completa. Portanto, o conhecimento que nós adquirimos através da doutrina espírita é muito importante porque nos ajuda neste processo da nossa vida. É essencial. O Evangelho de Jesus é o melhor medicamento que nós podemos tomar. A doutrina espírita vem explicar como é que nós devemos tomar esse medicamento.
E por isso diz que Jesus é o grande médico das almas. Portanto, Emmanuel, sobre esta questão da obsessão, tem também um texto, um livro, Pensamento e Vida. São dois livros que eu acho muito interessantes, que vocês devem ter. O Pensamento e Vida e o Consolador, do Emmanuel. Tem perspectivas muito interessantes daquilo que são os problemas fundamentais da nossa vida. E, portanto, sobre a obsessão, ele diz-nos que não há obsessão, como nós falamos, não há obsessão unilateral. Toda a ocorrência desta espécie alimenta-se à base de intercâmbio mais ou menos completo entre duas entidades. E, portanto, há um esforço, digamos assim, do obsessor junto do obsediado, um esforço permanente que o outro vai integrando e ele, o Emmanuel faz assemelha isto a um disco vinil, por exemplo, que tem aqueles sulcozinhos onde está gravada a informação, e o obsediado acaba por ser um pouco como um disco, em que o obsessor vai inculcando essas estrias, essas faixas, vai manter essa informação, e ele vai cada vez mais, com o tempo, começando a automatizar as reações perante aquela informação que ele tem gravada, que é gravada pelo seu obsessor, precisando um bocado do mecanismo. E, portanto, assim, formam-se desequilíbrios muito graves que podem levar à morte da pessoa. Doença, porque a interação do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual é fundamental. Nós sabemos que o nosso corpo espiritual, com o perispírito, é aquilo que imanta, que liga o nosso corpo espiritual ao nosso corpo físico, e, portanto, há uma interação muito forte entre eles. Todos os desequilíbrios morais têm consequências do ponto de vista material, físico. Emmanuel diz assim: hoje é um pingo de sombra, amanhã uma linha firme, para depois se construir um painel vigoroso, no qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. E, portanto, é preciso dar novo pasto à mente por estudo e leve e consagrar-se em paz ao serviço incessante. Isto é a forma ideal para nos libertarmos. E eles dizem que os espíritos vêm comunicar connosco, nas suas reuniões, que dizem muitas vezes servir, amar e servir, estar disponível para fazer serviço. O serviço não vem. Energia, que é uma energia construtiva. Aliás, toda esta energia é aquela que nós, quando estamos aqui, neste momento, com certeza, muitos de vocês estão a ser ajudados pelos espíritos que aqui estão, da equipa espiritual de trabalho, que está junto daqueles que estão a necessitar de uma determinada ajuda, a providenciar essa ajuda, neste momento, vocês até podem nem sentir, mas se calhar até podem sentir. Depende da sensibilidade de cada um e da concentração de cada um. Mas eles fazem isso. Quando nós estamos aqui, verdadeiramente, e a palestra ajuda nesse sentido, é elevar o nosso pensamento para coisas que são aquelas que são o nosso grande objetivo da encarnação, que é fazer o nosso progresso moral. Portanto, eu, na Casa Espírita, venho aqui as pessoas como vocês, que vêm receber ajuda, de qualquer maneira. Existem os trabalhadores da casa e toda esta equipa, com a equipa espiritual, que vos recebe e que atende também espíritos, que vêm também manifestar-se nas sessões mediúnicas, que vêm receber a mesma ajuda, vocês às vezes vêm aqui pedir, os que estão encarnados, precisam de um determinado equilíbrio de uma forma de estar, uma energia que é adequada para fazer o trabalho. Os livros do André Luís descrevem as situações em que as equipas, em sessões mediúnicas, em sessões de casas espíritas, as equipas espirituais não têm condições para fazer o trabalho, porque há desarmonia entre aqueles que estão aqui, entre os trabalhadores que têm que fazer o trabalho. Muitas vezes não é possível fazer o trabalho. Portanto, vejam a importância que isso tem do ponto de vista desta ação no bem, digamos assim, que representa o trazer o Evangelho para a prática do dia-a-dia da vida das pessoas. É claro que a espiritualidade protege-nos aqui a casa. A espiritualidade protege a casa, evitando que espíritos mais desequilibrados, que provavelmente vieram a acompanhar alguns de nós, quando chegámos aqui, entrem aqui e, portanto, atenuam a influência desses espíritos sobre nós. E nós aqui, a pessoa que vem, vamos no limite obsediada, o espírito que está sempre com ele e que o quer prejudicar e o perturba. Ele entra aqui na casa espírita, os guardiões espirituais evitam que esse espírito venha com ele, seja tão próximo dele quanto é normal,
A pessoa vem aqui, está a ouvir a palestra, está a fazer uma oração e leva o seu pensamento. Aproxima-se do mais alto da espiritualidade. Ele deixa de comunicar com ele. Não tem mais possibilidade. O nível energético passa a ser outro. Mas ele está lá fora à espera. Ele sabe que ele vai sair e eu vou estar à espera para continuar a perturbá-lo. Assim, ele não deixa. E a pessoa está aqui e sente-se maravilhosamente. Mas quando sai, baixa o seu nível energético imediatamente, passa para o seu nível normal, que é o nível social, lá fora, que está habituado a fazer. E diz assim na sessão seguinte: eu no último dia senti-me aqui tão bem, estava mesmo bem. E cheguei lá fora, aqui em casa, fiquei outra vez pirata. É preciso perceber os mecanismos. E esta questão é que explica isso. É a nossa interação com o mundo espiritual. A responsabilidade é nossa. Nós é que temos que erguer as nossas barreiras. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? É. A prece é em tudo, todas auxílio. Deus assiste aqueles que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Nós queremos ser felizes, queremos estar bem, e, portanto, temos que afastar os nossos espíritos e que as pessoas prejudicam, que nos levam a fazer coisas desadequadas. Uma das formas de fazer isso é a prece. Não é que andemos sempre em oração, mas que estejamos em oração em vários momentos da nossa vida, em tudo aquilo que fazemos, agradecer a Deus, oferecer aquilo que nós estamos a fazer, pedir a proteção. As energias que nós recebemos são de tal ordem que, no livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre explica. Por um lado, descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas muito distantes da Terra. Por outro lado, raios gama que vêm do fundo da Terra, que resultam, dizem eles, de elementos de rádio que se desintegram incessantemente sobre o planeta. E energias emitidas pela água, pelos metais que existem no subsolo, influenciam-nos através dos pés, nós povos da Terra. São energias que entram em nós, portanto, energias que vêm de cima, energias que vêm de baixo, energias que vêm horizontalmente de tudo aquilo que nos rodeia, das plantas, dos animais e dos outros seres humanos como nós, que nos rodeiam. Energia permanente, com intensidade brutal. Agora, bem, se a energia é boa ou é má, de certeza que nos vai influenciar. De acordo com isso. E diz-nos mais que todos os seres desencarnados que estão, por exemplo, no processo evolutivo à volta do planeta Terra, quando estão no mundo espiritual, são também a emanar energias. O planeta Terra, visto do mundo espiritual, isso é descrito nos livros do André Luís, é um planeta escuro. Para nós é um planeta lindíssimo, azul, bonito. Mas visto do alto, por aqueles que são espíritos mais evoluídos, é um planeta escuro. No meio do qual, da escuridão, aparecem luzes, pontos luminosos fortes, focos luminosos, que representam os pontos onde Jesus está a ser divulgado. Onde os apóstolos modernos estão a trabalhar nesse sentido. E esses pontos vêem-se também no mundo espiritual. E, portanto, todas estas energias que vêm condicionar o nosso funcionamento, envolvem-nos, positivo ou negativamente. Nesse círculo de permuta incessante, porque nós também emitimos para o mundo espiritual. Nós somos espíritos também. E nesta condição, embora dentro de um invólucro que nos perturba mais e nos limita mais, também emitimos energia, como já vimos. Então nós também emitimos para o mundo espiritual, nomeadamente quando estamos em oração. E essa oração vai emitir energia que é utilizada no mundo espiritual para fazer trabalho no bem. Como diz o André Luís, nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Nós, quando fazemos aqui, à quinta-feira, a última parte do nosso trabalho é a irradiação. Irradiação em que juntamos um grupo e fazemos a oração ao mundo espiritual, pedindo por determinados irmãos que nos vêm pedir ajuda a nós. Vêm pedir, resulta do atendimento, de pedidos que são feitos, e nós vamos orar por eles ao mundo espiritual, vamos pedir por eles ajuda por eles ao mundo espiritual. E isso nós estamos a fazer. Que é um explicar aqui que funciona. E, portanto, a oração, eu resumiria assim, eu vejo segundo o Espiritismo. Seja o que for que sai na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. São Marcos, no livro.
Ele diz-nos isto. Os espíritos dizem assim: inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Não é isso que nós temos que pedir. Peço-lhe antes, vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé, o que Deus concederá sempre. E para além disso, Ele concede-nos os meios de nos tirarmos por nós mesmos das dificuldades, pelas tais ideias que os bons espíritos nos incutem. Estas ideias que vêm fora de nós e que, vindo dos bons espíritos, nos vêm ajudar. Portanto, quando nós estamos no esforço de fazer, de melhorar, de ultrapassar, de conquistar, nós temos essa ajuda sempre. Estamos em energia boa. Temos essa ajuda sempre. Por isso é que os espíritos nos explicam tudo aquilo que são os nossos obstáculos, as coisas que nós temos para fazer, são coisas que nós conseguimos fazer. Senão, a providência divina não permitia que elas estivessem no nosso caminho. Portanto, temos que ter essa confiança, essa fé que a doutrina espírita nos traz pelo seu conhecimento. O nosso anjo da guarda é que Deus que nos ajuda sempre. E Ele é um espírito superior que está connosco nesta vida, pode estar connosco quando estivermos no mundo espiritual, pode continuar connosco várias vidas, tem um compromisso connosco, também porque gosta de nós e quer ajudar-nos, e Ele ajuda-nos em poder, esse está sempre connosco. Todas as minhas orações, agradeço sempre, todos os dias, ao meu anjo da guarda, pela companhia, pela proteção, pela ajuda, pela orientação que me dá sempre, que são indispensáveis na vida. Nós não damos por ela a maior parte das vezes. Mas Ele está sempre a fazer isso. E, portanto, muitas vezes nós dizemos, deixemos os problemas nas mãos de Deus. Aqueles que não conseguimos resolver, não percebemos como vamos resolver. Mas isto não quer dizer, devemos fazer isto representa o quê? Representa a nossa fé. A fé que o espírita transforma em fé raciocinada, que nos ajuda a perceber a vida e a crer verdadeiramente não. E então, deixemos na mão de Deus no sentido, temos este problema, vamos entregá-lo porque vamos ser ajudados a resolver, mas vamos continuar no combate. Não vamos abandonar aquilo que precisamos fazer. Que é assim que vamos ser ajudados. E, portanto, evitemos, face a este conhecimento que nós temos, ansiedades, hesitações, sofrimento por antecipação relativamente aos nossos problemas, porque isto vai acontecer assim. Vamos ter fé, vamos não perder o problema de vista, estar atentos, porque pode vir aquela ideia, aquela ajuda que nos vai orientar para resolver problemas. Portanto, tudo tem solução e temos essa ajuda de acordo com aquilo que nós necessitamos. O que é que nós precisamos fazer? Desenvolver as nossas virtudes. Praticar a caridade com obrigação, que é combater o nosso interesse pessoal, combater o interesse pessoal é combater o nosso egoísmo. Temos que trabalhar, fazer o nosso trabalho, que é constante como nós vimos. Este esforço que nós estamos a fazer de ser melhores é trabalho muito sério, em que despendemos muita energia e que é essencial para nós, para nos defendermos das más influências. Vigiar, portanto, vigiarmos a nós próprios, precisamente neste sentido. Eu estou a fazer aquilo que eu preciso. A minha introspecção, o meu autoconhecimento é fundamental. Eu perceber onde é que eu estou, porque eu tenho tudo em mim. E orar, nesta perspectiva que nós vimos, que é também pedirmos a ajuda objetivamente com mais amor. Pedir é mostrar que não somos orgulhosos. E, portanto, nesta nossa realidade, muita gente procura o espiritismo, vem às casas espíritas. Eu já tenho algumas pessoas que percebo que vêm claramente à procura de uma solução para o seu problema, mas numa perspectiva completamente errada do que é essa solução. À espera de que a solução venha de fora para dentro. Que alguém me diga, faça isto, fica o problema resolvido. E decepcionam-se porque não é assim. Portanto, se não querem desenvolver esse trabalho de melhoria contínua, não vão conseguir resolver o seu problema e nós, na Casa Espírita, não resolvemos o problema. Emmanuel, o Consolador, na questão 281, pergunta assim: muita gente procura o espiritismo queixando-se de perseguições do invisível. Nomeadamente as pessoas que têm mediunidade descontrolada, têm essa noção de interação com o mundo espiritual mais ou menos acentuada, mas que não percebem muito bem, não controlam, causam grande perturbação. Os que reclamam contra estas perturbações estão, de algum modo, abandonados por seus guias espirituais, para não pecar, que eles estão desequilibrados. E a resposta: a proteção da providência divina
estende-se a todas as criaturas. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das provações redentoras. Mas os que reclamam contra o assédio das forças inferiores dos planos adstritos à Terra devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos. Há obsessores terríveis do homem, denominados orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância ou má vontade. Convém examinar se não se é vítima dessas energias perversoras que muitas vezes habitam o coração da criatura, cegando-a para a compreensão da luz de Deus. Contra esses elementos destruidores é preciso um novo género de prece que se constitui de trabalho, fé, esforço e boa vontade. Portanto, tudo está em nós próprios, tudo depende de nós, do nosso conhecimento e da nossa vontade. Tudo acontece conforme nós quisermos e entendermos. Esta é a mensagem fundamental que Jesus nos trouxe e a doutrina espírita nos aprofunda muito seriamente. É a grande ajuda que nós temos na nossa vida.